A gente vai falar agora um pouquinho, veja só, sobre a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil e no mundo, mas não só sobre isso. Apesar da gente estar vivendo esse momento inédito no mundo por conta dessa pandemia, essa não é a primeira vez que uma explosão pandêmica atinge países, trazendo severas consequências para a população, para a economia. E mais, aqui no Brasil em específico, também não é a primeira vez que a gente vê esse embate entre ciência e política, o negacionismo. Isso já existiu no passado. Pois é, em 1918, a gripe espanhola se disseminou pelo mundo. Quem se debruçou sobre esse comparativo da gripe espanhola com a Covid-19 são as historiadoras Lilia Schwartz e a Heloísa Starling, no livro A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, que foi lançado agora em outubro pela Companhia das Letras. Está aí a capa do livro, inclusive. Para uma conversa sobre essa obra, a gente recebe agora uma das autoras, que é a Heloísa Starling, que é também cientista política e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, Heloísa, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer muito grande, uma honra estar na TVT. Muito obrigada por me convidar. Eu estou, assim, honrada de falar para vocês. Imagina, a honra é nossa, Heloísa. É um prazer te receber por aqui. E para falar de um assunto tão interessante como esse, porque foi em 1918, então, que a gripe espanhola chegou aqui no Brasil, contaminou muita gente, muitas mortes. E 100 anos, mais de 100 anos depois, quer dizer que a gente aprendeu muito pouco com tudo isso? A gente não aprendeu nada, né? Eu acho. Tem uma coisa que me impressionou, porque Lília e eu começamos a fazer essa pesquisa em março. A Lília chegou dos Estados Unidos, onde ela dá aula em Princeton, e já estava aquele clima nos Estados Unidos e aqui, e logo depois a gente entrou na quarentena. E a nossa questão era, todo mundo dizia, mas isso é inédito, então os erros que vão acontecer são erros que nós não podemos fazer nada, podemos errar, porque nós não sabemos o que está acontecendo. E historiador costuma fazer isso. Nós não estávamos entendendo, será que isso é inédito mesmo? Vamos perguntar para o passado? O historiador pergunta para o passado. Aí eu brinco com a Lília que eu telefonei para o passado e ele nos respondeu falando, olha, investiga a gripe espanhola. Né? E, de fato, quer dizer, na hora que aí nós começamos a fazer uma pesquisa e imaginávamos assim, 2 meses a gente vai se encontrar em São Paulo ou em Belo Horizonte e tal. Não, nós fizemos tudo sem nos encontrarmos pessoalmente. E à medida que a gente ia pesquisando, nós começamos a nos assustar com 2 coisas. Primeiro, com o fato de que alguns episódios são muito semelhantes, sabe? Tipo, o governo, naquele momento, não existia Ministério da Saúde no Brasil. Então, a reação era comandada pelos governos estaduais. Determinados estados negavam. Né? A Bahia, por exemplo, o governador disse assim, não tem gripe, não tem epidemia na Bahia. Quem falar que tem é antipatriota e antibaiano. Né? Em Recife, o governador e o diretor de saúde, que era um médico, eles inventaram uma doença que não existe, juntaram 2 termos, um em latim e outro em grego, tanomorfobia, e criaram isso para dizer que as pessoas estavam morrendo disso, e não de espanhola, para negar também que existia epidemia. Então, esse tipo de ação nós vimos muito. Né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o governador censurou a imprensa para que ela não desse notícias sobre a epidemia. E a epidemia foi se impondo na população. Então, tem muitas semelhanças, e se nós tivéssemos aprendido com a espanhola, se nós não tivéssemos apagado, o outro traço que me assustou muito, e a Lília, foi o fato de que nós apagamos a memória da espanhola. Né? É como se ela não tivesse existido. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar, eu me lembrava da minha avó dizendo assim, minha filha, isso aconteceu muito tempo atrás, foi no tempo da espanhola. E ponto, entendeu? E nós, então, perdemos a oportunidade de aprender com o passado, mas
algumas coisas são diferentes também, não é só uma repetição. Mas existe na história da espanhola um ensinamento de como nós poderíamos ter enfrentado essa nova pandemia, entende? Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é muito impressionante, né? E aí você vai ficando assustado. Eu ligava para a Lília e falava, Lília, olha aqui o que nós achamos, parece que é hoje. Então, essas coincidências, inclusive, tinha uma cloroquina naquela época também, né? Que era um remédio que era vendido como a salvação da gripe espanhola, assim como hoje a gente vê a cloroquina. Isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. Foi o seguinte, Minas Gerais tinha, naquele momento, um foco endêmico de malária no norte do estado. E a cloroquina, o cloroquinino, né, que chamava, era um remédio utilizado para combater a malária. E uma farmácia de Belo Horizonte, a farmácia americana, resolveu vender gato por lebre. Como não existia remédio para a espanhola, porque as pessoas, os cientistas, inclusive, eles não sabiam que existia vírus. A gente ainda não sabe. A gente imaginava que podia haver alguma coisa menor do que uma bactéria, mas como não existia microscópio eletrônico na época, você não conseguia ver o vírus. Então, você não sabia exatamente o que era. E não tinha remédio. E essa farmácia, então, anunciou no jornal o remédio infalível contra a espanhola, cloroquinino, 1 comprimido por dia. Os médicos ficaram loucos, né? O Antônio Aleixo, que era um médico famoso aqui de Belo Horizonte, foi para o jornal dizer, gente, isso é para malária, isso, inclusive, pode ter consequências, a pessoa toma isso. Em São Paulo, por exemplo, começou a surgir a lenda, acho que foi São Paulo ou Rio, de que a pessoa estava tomando, sentia mal, e aí caía na rua, não conseguia voltar para casa. Então, teve efeitos colaterais, né? E certamente não combatia a gripe espanhola, mas era uma forma de você vender gato por lebre, era uma forma de enganar uma população que estava assustada, porque o governo falava uma coisa, a imprensa denunciando e as pessoas vendo a cidade parar porque estava todo mundo adoecendo. E os médicos, em alguns lugares, falando outra coisa ainda, não, isso é só uma gripe, isso não tem consequências, os médicos ligados ao governo. Então, veja bem, para a população... Os dias de hoje, você descreve os dias de hoje, isso é muito engraçado, de fato. Você falando agora, pontuando tudo que aconteceu, é exatamente o que a gente está vivendo agora. Agora, deixa eu te pedir uma explicação, na verdade, para quem não sabe do que se tratou a gripe espanhola, para explicar, de fato, porque é uma doença muito mais fatal, inclusive, do que essa que a gente enfrenta agora, né? Parece que em 3 dias a pessoa morria, então era uma coisa bem fulminante. Antes disso, antes da sua resposta, só deixa eu falar para o pessoal que está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, que a gente vai encerrar a transmissão agora às 4 horas, mas pela TVT e pelas redes sociais, a gente continua mais uns minutos aqui conversando com a Heloísa, tá bom? Então, um beijo para os ouvintes e até amanhã, até terça-feira, tá bom? Heloísa, por favor, explica para a gente. Olha, a espanhola foi uma epidemia que surge em 1918, tem 3 ondas. Nós não sabemos de onde que ela veio, provavelmente dos Estados Unidos. É o momento da Primeira Guerra Mundial, é o momento da grande ofensiva aliada contra a Alemanha. E provavelmente ela chega na Europa a partir dos soldados americanos, das tropas norte-americanas que vão para a Europa para participar da ofensiva. A primeira onda é no início do ano, ela é muito contagiosa na primeira onda, mas pouco letal. E aí, em agosto, começa a segunda onda. E aí é um desastre, porque a segunda onda é muito contagiosa e muito letal. E ela se espalha pelo mundo com um procedimento que hoje dá para a gente recuperar. Ela chega na Europa com as tropas americanas, e a partir daí os navios, ela chega de navio, os navios vão espalhando pelo mundo. Ela se espalha, é uma pandemia, ela se espalha pelo mundo inteiro. Chega ao Alasca, por exemplo, tem uma aldeia no Alasca
em que morre, só sobram as crianças. E ela mata em 3 dias. E mata de uma forma muito terrível, né? Porque a pessoa sente mal e, a partir daí, ela não consegue mais respirar e a descrição é muito terrível. Então, ela é muito mais letal, provavelmente, do que a Covid. No Brasil, ela chega de navio. Você tem um navio que sai, que é o Demerara, que sai de Liverpool, passa por Lisboa e desce no Recife. No Recife descem pessoas infectadas, e aí ela começa. Então, e o Demerara ele faz um percurso na costa brasileira que a gente acompanha no livro. Então, a gente conta Recife, depois conta Salvador, que é outra escala do Demerara, Rio de Janeiro, Santos, e aí ele vai para o Uruguai, infecta a Argentina. Ele fica sendo conhecido como o navio da morte. Tem um jornalista muito bom que descobriu que o avô dele veio no Demerara. E ele escreveu um romance histórico que chama Demerara, acabou de sair, que é muito legal. Aí a viagem mesmo do Demerara, eu fiquei encantada com o trabalho desse jornalista, porque é um romance histórico. Sim. Muito bacana. E a gente não sabia e deve nada. Ter ajudado, né? Inclusive. Não, saiu depois da bailarina. Eu xinguei aqui em casa muito esse moço. Porque ele podia ter escrito esse livro antes. Aí, mas achei bacana ele contar a história do avô dele, né? E aí tem uma outra. E aí depois ela vai pela estrada de ferro, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, ela vem pela estrada de ferro. São Paulo, provavelmente também. E pelos rios, se você pensar ali no norte e no nordeste, chega até o Amazonas, dali sobe para o Acre e vai para o Peru. Tá? Então, ela se espalha pelo Brasil inteiro nessa segunda onda. E tem uma terceira onda menos letal também, que vai atingir Goiás já no início de 1919. Aí você tem Goiás, aparece de novo em Manaus. Manaus, o desastre é tamanho que eles precisam improvisar navios no porto como hospitais para poder dar conta de atender as pessoas que estavam infectadas. Então, e ela é muito rápida, sabe? Então, vai de agosto a dezembro, né? É uma coisa muito rápida. Agora, tem um negócio, um ponto importante que eu acho, quer dizer, nós tentamos fazer um livro que as pessoas tenham, que seja para as pessoas, que não seja um livro acadêmico, né? Então ele começa, Sim. Inclusive, assim, atim, mas é um livro que a gente tenta contar essa história, porque é um modo que o historiador tem de ajudar as pessoas a pensar sobre o tempo que elas estão vivendo. Então, esse foi o nosso objetivo. E tem uma coisa que a gente descobriu que me preocupa, que é o seguinte: tem muitas similitudes, mas tem 2 coisas que não ocorreram em 1918. Nem a população, nem a indiferença da população frente à morte, como nós estamos vendo hoje, isso não aconteceu. Tá? Não houve essa indiferença, muito pelo contrário. A população criou formas de organização por sua própria conta. No Salvador é muito bonito como que o candomblé e o espiritismo e a Igreja Católica criaram espaços de solidariedade, criaram espaços procuraram construir medicamento das plantas, né? Tem uma farmacopeia no candomblé que é forte para minimizar os efeitos da doença. Então, as pessoas tentaram, em Belo Horizonte, as pessoas se mobilizaram, boicotaram os cinemas que queriam reabrir na marra. Então, a população agiu de outra maneira. Esse setor que nós estamos vendo hoje, esses segmentos que são indiferentes à morte dos brasileiros, isso não existiu. Tá? É como se... E a outra coisa uma vez diante da evidência, tendo que constatar a evidência da espanhola, nenhum governo foi contra a ciência, nenhum governo estadual. Ao contrário, eles pediram apoio à ciência.
isso também não aconteceu. Então, se a gente examina os dois momentos, a gente vê o que nós poderíamos ter aprendido, mas a gente pode perceber também que há uma degradação da sociedade brasileira hoje. Tá? Isso me preocupa. Esse tipo, a ideia de que a vida de um brasileiro não é igual à vida de outro brasileiro, isso não existiu. Sabe? Que todos os brasileiros têm o mesmo direito à vida, isso as pessoas não foram indiferentes em 1918, como os setores da sociedade estão sendo hoje. Né? Não existiu essa coisa de negar a ciência, os governantes negarem a ciência diante do fato instalado também. Há uma degradação. A espanhola nos ensina isso também. Puxa, eu li algumas entrevistas de vocês duas na imprensa sobre o livro, mas em nenhuma delas eu tinha lido você falando sobre essa degradação. Então é muito interessante que você tenha compartilhado isso aqui com a gente, eu agradeço. E dessa forma eu também já me despeço de você, Heloísa. Deixa eu dar o site da Companhia das Letras, para quem quiser entrar, é companhiadasletras.com.br. O título do livro, mais uma vez, é Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil. Não li, mas pareceu fantástico. Eu tô doida para ler esse livro por conta dessa sua entrevista aqui, viu? Agradeço demais, Heloísa. Volte mais vezes para outras conversas, inclusive. Foi um prazer conversar com você. Um beijo, uma boa tarde. Boa tarde, um beijo para você e volto a insistir. É uma grande honra falar para a Rede TVT. Muito obrigada por terem me convidado.